Olá, eu sou o professor Japa, estamos aqui para mais uma aula de física. Continuamos falando sobre a refração e hoje vamos tratar da reflexão total. Pois bem, aqui nós temos uma imagem em que nós podemos ver o reflexo dessa tartaruga na superfície da água. E nós sabemos que esse reflexo ocorre porque houve uma reflexão da luz que incidiu sobre a tartaruga, foi refletida da tartaruga, atingiu a superfície e foi refletida para o observador que está dentro da água. Por que isso ocorre? Porque a luz, quando passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela pode, ao invés de sofrer refração e reflexão, sofrer apenas a reflexão, o que chamamos de reflexão total, como podemos ver nessa imagem. O feixe de luz passa da água para o ar. Ao invés de sofrer a refração, ele sofre apenas a reflexão, tá bom? Bem, aqui nós temos uma imagem que, à primeira vista, pode ir de encontro a uma lei da óptica, que diz o seguinte: todo raio de luz ele se propaga em linha reta, mas será que esse raio de luz está sofrendo esse desvio, essa curva? Na verdade, não. O que está acontecendo, se nos aproximarmos bem, é que a luz ela está atingindo a superfície desse filete d'água e está refletindo na superfície dele. É esse fenômeno que nós chamamos de reflexão total, tá bom? Isso explica o funcionamento das fibras ópticas. O feixe de luz atinge a superfície interna dessa fibra, onde o índice de refração interno é maior que o índice de refração externo, e isso faz com que a luz fique ricocheteando aqui dentro. Isso é como funciona a fibra óptica. Bem, vamos aos elementos da reflexão total. Bom, existe um ângulo chamado de ângulo limite, um ângulo de incidência. Se o ângulo de incidência for menor que esse ângulo limite, nós teremos a reflexão e a refração. Aqui nós temos dois meios de índices N1 e N2, com N2 maior que N1. Aqui nós temos um laser, nós vamos ter tanto a refração quanto a reflexão, tá bom? Porém, se mudarmos essa posição, nós vamos ver que haverá um ponto, esse ângulo, é o que chamamos de ângulo limite, em que não mais está acontecendo a refração. Então, quando o ângulo de incidência for exatamente igual a esse ângulo limite, nós teremos uma reflexão chamada de reflexão rasante, ou seja, o raio de luz passa rasante à superfície. Se continuarmos mudando esse ângulo, nós veremos que nós só teremos a reflexão. É o que chamamos de reflexão total. Então, a partir desse ângulo limite, que chamaremos de L, desse ângulo máximo, nós poderemos ter não mais a refração e sim apenas a reflexão. Mas como é que nós medimos esse ângulo? O seno desse ângulo limite é a razão entre o índice menor e o índice maior dos meios que nós estamos tratando. No caso, seria aqui a razão entre N1 e N2, tá bom? Vamos tratar de um exemplinho. Uma fibra óptica é um guia de luz flexível e transparente, cilíndrico, feito de sílica ou polímero, de diâmetro não muito maior que o de um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias, com baixas perdas de intensidade. Só está explicando o que é a fibra óptica. A fibra óptica é constituída de um núcleo por onde a luz se propaga e de um revestimento, como esquematizado na figura, no caso abaixo, que é um corte longitudinal. O que importa é, sendo o índice de refração do núcleo, que é onde a luz vai passar, tá certo? Igual a 1,6, e o índice de refração do revestimento 1,45, qual é o menor valor do ângulo de incidência θ, que é esse ângulo daqui, do feixe luminoso, para que toda a luz incidente permaneça no núcleo. Então, se ele quer que a luz se ricocheteie nessa superfície, ou seja, quer que ele sofra a reflexão total, esse ângulo deve ser igual ou maior ao ângulo limite. Como que mede esse ângulo limite? Ele falou na questão que o índice de refração do núcleo é 1,6 e do revestimento é 1,45. O seno de L, que é o ângulo limite, é a razão entre o menor e o maior índice, ou seja, ficaria 1,45 dividido por 1,6. Ou seja, o seno de L daria 0,91. Nós vamos esquecer essa tabela dos cossenos, tá certo? E vamos medir a tabela dos senos. Então, nós temos aqui
quando o ângulo for 65 graus, o seno vai dar 0,91, foi o que a gente encontrou. Então, esse ângulo limite, para que haja a reflexão total, você vai ter reflexão total aqui, tá certo? É de 65 graus. Entendeu? Pois bem, obrigado por nos assistir. Não esqueça de dar uma curtida no nosso Face, de se inscrever no nosso canal no YouTube. E a Matsudica de hoje é que você assista a nossa próxima aula, que fala sobre lâminas de faces paralelas. Aquele abraço.